Senhores, nós estamos vendo 48 horas que estão entre as mais ridículas da seleção brasileira na história. De um lado, uma camisa vermelha para a seleção, cuja bandeira não existe nenhuma tonalidade próxima do tipo, e que vai muito além da cor, né? Porque a nível de história representa muita coisa. No futebol é uma dissociação completa do que é a seleção brasileira, porque não tem nenhuma identificação da seleção e o futebol brasileiro com a camisa de tal cor, mas no contexto coincidentemente político que 2026 vai representar, uma camisa da seleção brasileira de cor vermelha representaria muita coisa, né? Mas, obviamente, tem uma jogada muito comercial por aí. E do outro lado, a nível de treinador, né? De mais um não que deve vir da negociação entre Brasil e Ancelotti. Mais uma vez, agora com um ímpeto maior do técnico em aceitar, o negócio não deve acontecer. Vamos falar primeiro da polêmica que é mais constrangedora, difícil decidir entre qual, mas a da camisa vermelha, sem dúvida nenhuma, é a que mais atinge o público que acompanha a seleção brasileira, porque eu até vi poucas pessoas citarem, 1917 o Brasil jogou com a camisa vermelha, alguns amistosos que teve que jogar com a camisa vermelha, mas isso nunca foi identificação da amarelinha. Mas tem seleções que jogam com camisa de outra cor, a Alemanha tem a segunda camisa rosa, o Japão joga de azul, a Itália joga com uma camisa, inclusive padrão que não é das cores da bandeira italiana, mas tudo tem suas devidas explicações, a Alemanha é puramente comercial, das camisas da Nike e não vai contra nenhuma outra questão política que obviamente se relaciona com o Brasil. A Itália tem os princípios da família italiana, a Casa de Savoy e tudo mais, a própria Holanda, da família holandesa, o Japão, uma questão mais da federação, só que nenhuma delas se contrapõe com uma questão política que acontece atual no país, né? A rosa na Alemanha não significa nada, a não ser uma coisa comercial. Mas a camisa vermelha para a seleção brasileira, ela fatalmente, no momento ainda de ano eleitoral, num país tão polarizado quanto foi, e que ainda é, de uma maneira em que não tinha nada a ver, mas uma parte do debate político brasileiro assumiu a camisa da seleção pela representação das cores da bandeira e tudo mais, tão firmemente a uma determinada narrativa e um lado político, utilizar a outra cor, a cor que representa o outro lado, a esquerda, na camisa da seleção, quem teve essa ideia não pode dizer que não tem um contexto com política, sabe? Não tem uma relação. Porque você pode não querer nem representar a seleção brasileira esquerdista, sabe? Isso não pode não ter nenhuma escolha política. Mas fatalmente é relacionado, vai se relacionar, porque na menor das hipóteses, ou na mínima delas, a camisa obviamente é uma questão comercial e a produtora de material esportivo foi muito bem comercialmente falando. Se a camisa amarela é utilizada por um lado e o Brasil está majoritariamente dividido, digamos assim, agrademos o outro lado e vamos vender para todos. É simples. Do ponto de vista comercial, ponto de se analisar como um exemplo. Mas você não pode dizer que isso pode acontecer, cara. Isso mancha a história da instituição, isso alimenta ainda mais um país polarizado de dois lados e leva isso para o futebol. A seleção é pura e simplesmente futebol, com toda a sua grandeza, mas no seu determinado lugar. Ampliar esse debate político, que já não devia ter sido apropriado de um dos lados por uma cor, por uma representação da camisa, que já não devia, mas que aconteceu e que estava diminuindo, você poluir a seleção brasileira com uma camisa que representa as cores do outro lado, só piora. E é isso que a produtora esportiva fez, porque essa ideia sim existe, por mais que já tenha saído a nota oficial da CBF, nos perfis da CBF, dizendo que as imagens são falsas, que não havia nenhuma
nenhuma definição oficial quanto a isso, nem da CBF, nem da produtora esportiva, mas essa conversa não surgiu do nada, e fontes, inclusive, de jornalistas grandes desse país dizem que sim, havia essa ideia, e quem teve essa ideia, assim, beira o... sei lá, cara, é cômico, é uma piada. Mas ela existiu, a ideia existiu. E eu acredito que nem deva passar, porque a repercussão é tão negativa e perigosa, além do ponto de ir contra o próprio estatuto da CBF, que ele cita até na nota oficial de que o estatuto e a CBF não iriam contra isso, de utilizar a camisa das cores da bandeira, mas que a ideia ter existido já mostra o quanto isso iria ser desvirtuado. Do ponto de vista comercial, sendo inteligente, mas levando como refém a história da seleção, é cômico. É cômico. E é mais um dos momentos ridículos da gestão de Reginaldo Rodrigues, que inclusive foi ainda mais aumentada, né? Reeleito pelas próprias federações de futebol dos estados do país. Que fique claro isso, né? Ele tem apoio. Seja lá de onde que vem esse apoio. E paralelo a isso, na mesma semana, quase que no mesmo dia, 48 horas, basicamente, uma negociação com o Ancelotti. Mais uma vez, a CBF vai com tudo para cima dele. Isso ficou evidente. Houve reuniões em Sevilha, houve reuniões em Londres. O staff tem contato direto com o staff da seleção brasileira. O staff do Ancelotti teve contato direto. Havia, sim, a notícia de que o Ancelotti tinha agora um interesse genuíno em seguir para a seleção brasileira, até pelas condições do Real Madrid, com ele, diga-se de passagem, porque no momento que essa conversa começa, há mais de um ano atrás, o Ancelotti tinha um momento muito melhor no Real Madrid e ele sempre deixou claro que a prioridade dele era o Real Madrid. Mas quando o Real Madrid deixou de tratá-lo como prioridade ou de dar a ele importância, a prioridade dele parece ter começado a mudar. Justo. Ele viu que não ficaria no Real Madrid, tudo indicava que ele sairia ou ao final da temporada, e tudo indica ainda, ou antes mesmo do Mundial de Clubes, ou seja, após o término de La Liga, daqui 2, 3 semanas. Quando esse cenário começou a acontecer, o Brasil que já procurava um técnico, para ele pareceu uma grandíssima oportunidade. E as conversas avançavam, o Ancelotti parecia já em contato com agências para mudança internacional e tudo mais, e já havia-se, inclusive, um acordo verbal, porque ele ainda tem contrato com o Real Madrid até 2026, mais um ano, mais uma temporada. Só que isso para o Real Madrid, uma demonstração clara do que o Florentino Pérez basicamente faz, ele não gostou da maneira como aconteceu e ele não deve permitir. O Real barra, numa atitude até... Cara, é curioso, no mínimo, porque ao que tudo indica, o Real Madrid não vai renovar contrato e não vai deixar com que ele permaneça para a próxima temporada. O intuito não é esse. As conversas do Real Madrid com o Xabi Alonso já acontecem. O planejamento é que ele saísse a final da temporada ao visto para o Real Madrid, mas isso vai contra o que a seleção brasileira quer, que tem uma data FIFA antes disso e que precisa o quanto antes de um treinador, porque a Copa do Mundo é daqui a um ano. E por causa de um mês do Mundial de Clubes, que o Real só deve permitir a saída dele após isso, o Real não quer permitir a saída dele no momento que a seleção brasileira quer. A seleção não deve aguardar por mais um mês, o que seria ainda mais humilhante, de uma novela que já se aguarda há mais de um ano. O Real o pretende segurar só por um capricho, porque não deve permanecer com ele, nem tem clima para permanecer com ele, nem futebol para permanecer com ele por mais uma temporada, mas só para não dar o gosto do Ancelotti sair no momento que ele quer. E o Ancelotti não deve pedir a demissão, porque ele já falou isso claríssimas vezes, várias vezes. Ele não pediria demissão, ele quer um acordo entre as partes, mas esse acordo não deve ser liberado pelo Real Madrid e isso impede com que a CBF acorde, porque ele ainda está em contrato válido com o Real Madrid. Então ela perde um treinador, a seleção brasileira deve perder um treinador mais uma vez com uma negativa, e tem toda uma polêmica com a camisa que mancharia a história da seleção, que pela rejeição que teve não deve vir, mas só o intuito já é vergonhoso. Que 48 horas para a seleção e que momento, né? Porque vai mais do que 48 horas, do que as 48 horas. A seleção brasileira vive, sem dúvida nenhuma, o pior momento de sua história nos últimos anos.
Deixa aí no seu comentário o que você achou desses dias, o que você acha do Ancelotti com a seleção, você ainda investiria nisso? Aguardemos as próximas horas e dias que devem ser definitivos para que ele venha ou não. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo. Valeu, tamo junto, tchau.